Saudações a todos, eu sou o professor Charles Camilo e nessa videoaula de Sociologia nós daremos continuidade à aula de Ciência Sociológica. Então nós vamos compreender as ferramentas científicas na qual a Sociologia ela costuma utilizar na elaboração e fundamentação do saber sociológico. Desejo a você boa aula e bons estudos. Nós vimos que a metodologia consiste em técnicas de coleta e mensuração dos dados. Serve para testar hipóteses e confirmar ou não uma teoria em questão. Podem ser valores ou atributos dentro ali do meu fato social. Ok? Quando eu trabalho as variáveis, essas variáveis elas são divididas em duas categorias: variáveis independentes e variáveis dependentes. Uma variável independente é quando influenciam ou causam as variáveis dependentes. Ou seja, se eu estou falando dentro da minha pesquisa sociológica sobre sexo, idade, raça, etnia, então eu estou trabalhando a partir das variáveis independentes. No caso da variável dependente, a variável dependente ela é o oposto, porque ela vai influenciar ou causar as variáveis independentes. Então é importante nós compreendermos que tanto as variáveis independentes quanto as variáveis dependentes, as duas elas devem ser operacionalizadas, ou seja, os dados devem corresponder às variáveis. A partir do processo de operacionalizar, que eu vou atribuir um valor a essa minha variável. Estou atribuindo um valor na minha variável, tanto independente quanto dependente, é importante que eu defina que tipo de variação sociológica eu quero que ocorra nessa minha análise. Quando eu estou analisando uma variável independente, essa variável independente ela vai influenciar ou causar uma variável dependente. Quando eu estou analisando uma variável dependente, ela vai causar ou influenciar uma variável independente. Eu faço a mensuração das variáveis, eu estou determinando os graus. Então, a determinação de graus, de acordo com o processo científico, ele deve seguir 3 parâmetros: confiabilidade, validade e generalidade. Confiabilidade significa que a análise ela deve ser consistente, ou seja, como os outros pesquisadores interpretaram os dados, ou se a interpretação desses dados ocorreu da mesma forma que eu, como cientista social, estou analisando determinado fato. A validade ela vai trabalhar a precisão da mensuração dos dados, medir exatamente o que foi proposto pela pesquisa, nem a mais nem a menos, simplesmente aquilo que foi proposto pela pesquisa. E já a generalidade vai trabalhar o potencial de aplicabilidade, ou seja, como eu posso aplicar essa minha mensuração em outros casos semelhantes. A partir da determinação dos graus de confiabilidade, validade e generalidade, eu vou poder estabelecer a chamada causalidade. A causalidade ela é uma correlação. O que seria essa correlação? Significa que se o valor de uma das variáveis muda com as alterações sofridas pela outra. Essa correlação ela pode ser positiva, negativa ou espúria. Uma correlação positiva ela é quando os valores assumidos pelas variáveis aumentam ou diminuem simultaneamente. A correlação negativa é quando o valor de umas variáveis aumenta
ou diminui, só que o da outra não. Uma correlação espúria é justamente quando a associação entre os valores é apenas casual. Falando um pouquinho sobre variáveis de controle. Elas serão capazes de testar se a correlação entre a variável independente, que é a causa, e a dependente, o efeito, realmente existe. Cuidado número 1. A seleção no problema social deve estar ligado ao valor social atribuído ao tema pelo pesquisador e pela sociedade. O segundo cuidado que o pesquisador ele deve tomar é justamente na questão da formulação ou da utilização de teorias orientadas por pesquisadores anteriores. Aí, com isso, entra todo aquele cuidado da seleção das fontes que eu mencionei para vocês lá nas aulas anteriores. Por fim, nós temos o cuidado número 3, que está ligado justamente à elaboração ou aplicação de métodos para coletar e organizar os dados. Ou seja, essa coleta de dados, ela ocorreu de forma qualitativa ou quantitativa. Então, sempre tomar cuidado justamente com essa questão da elaboração ou aplicação do método de coletas e organização de dados. Primeira etapa, questionar sempre teorias fundamentadas em argumentos tradicionais ou de autoridade. Pesquisar a fonte, confrontar a fonte e verificar a validade da fonte. Número 2, evitar conclusões com base em observações pontuais ou seletivas. Número 3, nunca generalizar o resultado de uma pesquisa que se apoia em poucos casos. Não concluir nada sobre um problema social com qualquer base em correlações de variáveis. Vamos trabalhar as etapas da pesquisa científica. A primeira etapa é a definição do problema. A segunda etapa seria a revisão literária a respeito desse problema. A terceira etapa, formulação das hipóteses e metodologia. A quarta etapa, coleta de dados. A quinta etapa, análise dos dados. E esta etapa, a etapa final, seria a conclusão, ou seja, a divulgação ou acréscimos de novos conhecimentos. Pesquisa sociológica, ela vai seguir essas 6 etapas. Bem, por aqui eu encerro essa aula. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.